Depois da queda, aqui estou puro, intacto, conservado pelas náuseas que o tempo ofertou. Não acreditavas neste retorno. Abre-me a porta. A noite é lenta e o meu corpo soluça a infância. Essa produção dele, que eu não podia imaginar que era assim cada coisa, eu não tinha ideia. Eu também agora estou assustado. Não podia imaginar que
que ele tinha esse material, né? Tem muita coisa ainda, é? Tem, né? Ele próprio. É um cara bukowskiano, né? Assim, tem. Trazia em si a própria. É isso, gente. Acho que ele foi isso aí. Um fotógrafo. Mobile, ele era amigo do jornaleiro, ele tinha todos os jornais debaixo do braço. Então ele lia todos os jornais, ele sabia o dia a dia da cidade. Aí eu vim fazer o espetáculo, que já era um dia de Clau, que eu fiz temporada em São Paulo, e vindo para cá eu trouxe o espetáculo e fiz uma apresentação na companhia circense. Aí quando eu me espanto, já estava quase começando o espetáculo, aí Mobi chegou lá com o bugrezinho dele, carregado de pitomba. Aí distribuiu pitomba para toda a plateia e a gente fez o espetáculo, foi uma festa, né? E foi lindo. Eu não conheci Mobi, né? Mas eu conheço o material, a obra dele, né? E eu consigo pensar o pensamento como Mobi pensa, porque ele deixou um caminho ponto, né? Ele deixou como ele organizou, como ele colocou o trabalho fotográfico dele, ou seja, como ele montou essa pirâmide que gostaria que as pessoas pudessem ver. O periférico, digamos, o caótico do entorno é como de qualquer fotógrafo que tenta colocar as coisas no registro dessa pirâmide organizada. Então tem muito material, como por exemplo esse material, é um ponto cego. A gente não sabe o que tem. E a forma como ele guardou também mostra que ele teria uma preocupação mais futura com esse material, não aquela imediata. O que ele teve de imediato é em torno de umas 18 mil imagens, que é um número que eu ainda não tinha falado, até porque não se fala tudo, né, das coisas, né? E eu não digo que ele foi meu amor, porque até hoje ele ainda é. Que eu tenho a consciência que ele vai estar me esperando lá na nuvenzinha azul, conforme ele falava. Mas a minha aproximação maior com ele foi em 1990, quando eu fui participar de um curso de fotografia no Odilo Costa Filho, e ele era o professor, e o Lauro Vasconcelos era o assistente dele.
Aí nessa época ele quis namorar comigo, mas eu disse não. O sistema de vida dele era muito diferente do meu. Eu nunca tomei bebida alcoólica, eu nunca fumei cigarro de tipo nenhum, né? Aí eu tinha uma vida toda diferente da dele. Eu era de tomar conta dos meus irmãos, de cuidar da minha família. E aí eu disse não. Mas eu não esquecia ele. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que eu faço? Eu mudo o meu posicionamento. E aí fiquei em dúvida. Aí quando encontrei com ele novamente, aí ele disse, eu sei que você está com medo porque eu sou assim assado, mas eu estou querendo mudar de vida. Só que se ninguém acreditar em mim, eu não tenho como mudar. Aí eu disse para ele, então vamos em frente. Só que se você quiser mudar realmente, está aqui a minha mão, eu seguro a sua mão. Agora, se eu ver que você não quer mudar, eu solto tua mão porque eu não vou cair por cima de ti. Que é melhor tu ficar no chão sozinho do que eu e tu. Olha aí, que coisa mais incrível. Esse olhar, ao mesmo tempo que ele tinha essa acidez no olhar, essa coisa do crítico, ele tinha essa sensibilidade. Essa captura do cotidiano, né, de figuras como nós, como todo mundo. Artistas trabalhando, operários, como todos nós artistas. Isso é maravilhoso. Esses detalhes são incríveis. A ferrugem, a corrosão, a pobreza. A câmera ficou como um elemento de mediação cotidiana do Moby com a realidade do entorno.
Eu conheci Moby nos anos 70, mas meados dos anos 70, mas foi mais no final dessa década que eu tive o maior contato, porque participando de movimentos políticos, que naquele período foi muito forte, né? havia uma efervescência, e o Moby sempre documentando. É um fotógrafo visceral, né? Jogou a vida dele na fotografia, com aquelas câmeras, buscando as imagens que ele achava que registrariam o olhar dele, né, sobre os acontecimentos. Era um revolucionário, né, da fotografia e também da vida, né, porque é um modo de viver que estava dizendo, olha, a gente precisa viver de outra forma, né, alertando as pessoas de que a vida podia ter outro sentido, podia ser vivida de uma outra forma, né. Só que isso às vezes tem um preço muito alto, né, infelizmente. Vila Padre Xavier foi construída na Marra, Moby estava lá. João de Deus foi construído na Marra, Moby estava lá. Coroadinho é fruto de uma resistência popular muito grande, Moby estava lá. Santa Cruz, Vera Cruz, todos os movimentos de ocupação popular de terrenos para construir moradia, porque não se fazia de moradia para o povo pobre na ditadura, tinha um BNH, mas atingia a classe média. Moby estava presente, registrando e, às vezes, lutando junto com a população. Antes de tudo, ele é um homem holístico. Cruzando as narrativas das pessoas com o que eu conheço do Moby, elas não batem muito bem. Por quê? Elas sempre comentam do Moby a respeito de um aspecto dele, que é um aspecto dionisíaco. Ninguém fala de fato desse trabalho autoral. Vai ser a primeira vez, inclusive esse é o grande lance das pessoas que conheceram o Moby pela fotografia também, né? Que eles dizem, olha, Moby tem que ser visto, ele é pouco visto. O que eu vejo é um homem que viveu o contexto dele e ele era uma pessoa, digamos assim, muito espiritualizada. Trabalhando com fotografia em São Luís do Maranhão na década de 70 e 80, com fotografia analógica, em todos os níveis possíveis e imagináveis, como é próprio da fotografia, né? Até, vamos dizer assim, a gente fotografa tudo, né? Uma grande filosofia, assim, dá para fotografar tudo ao infinito. Eu acho que ele fez isso, ele quis fotografar tudo que ele podia fotografar. A flor, o inseto, o azulejo quebrado, a fonte, a pessoa no chão, a copa, todos os assuntos. Quer dizer, era um homem de narrativa ocular, né? Tipo testemunho ocular. O tempo todo ele narra história. E essas histórias que ele narra é que me trouxe essa identidade até mediúnica, vamos dizer assim, né? com o Moby, de perceber que eu estava com um grande fotógrafo na mão, que as pessoas conheciam em parte, ou seja, tinha um grau de visibilidade com ele, e que não tinha essa visibilidade que eu estava tendo desse trabalho autoral, de identidade dele. E eu fico efetivamente emocionado. Faz uma falta. Faz uma tremenda falta esse tipo de gente. Então, Moby, é isso aí.
via como um bufão poético, que sabia tudo sobre a cidade, porque ele lia muito. E ele, eu acho que tinha uma relação com a máquina. E essa relação com a máquina dele, com a leitura que ele tinha, ele transformava tudo em fotografias que eram mensagens, eram denúncias, principalmente denúncias. Ele denunciava muito com a imagem. Então foi uma pessoa que eu me identifiquei, porque a minha mímica também, eu busco o cotidiano. O mímico sempre foi um artista, né, que interpretou o cotidiano, a ilusão de parede, de planos, transformando em ilusão de objetos, né, e a gente sempre se encontrava aí, ó. Aí quando pensava no que o pai do Mobi já tava, aí, Padilson, bora ali. Ele foi um fotógrafo que viu a vida com os olhos do povo. O filtro que ele tinha era mostrar aquilo que ele via como o povo. Mas ele tinha um compromisso de vida com o fim da desigualdade, eu creio, sabe? Ele não tinha meias palavras, né? Ele era direto, tipo assim, é isso que eu quero mostrar, é isso que eu sou, né? Ele tinha isso com ele. Para mim é difícil ver o trabalho dele, né? Ele, quando eu ia lá, ele mostrava um monte de fotos, que ele tinha muita foto, algumas que ele guardava. E eu às vezes perguntava para ele por que ele fazia determinada foto, porque várias dessas fotos que estão passando aí eu nunca tinha visto. São arquivos que eu não tive acesso, né? Mas ele falava que ele tinha que denunciar, ele tinha que mostrar o que estava acontecendo, que as pessoas tinham que ver. Que cabeça que essa figura teve, né? Eu acho que eu nem sabia que nessa época podia se fazer umas fotos dessas. Aprendi tarde, né? Olha.
Ele me ensinou que a gente não pode pensar só na gente. A gente tem que pensar nas outras pessoas. Que o mundo não pode melhorar se eu continuar pensando só em mim.